Bom dia, terceirão. Então vamos para a segunda semana de aula, né? O capítulo 3 da apostila, tá bom? Então aí vou dar uma resumidinha. A história do Brasil é muita coisa, então a gente tem que fazer com cuidado, tá bom? Então na primeira página, ele fala sobre a linha do tempo da história do Brasil. Então nós paramos aonde? Na independência do Brasil, tá? Então em 1822, houve a independência do Brasil. De 1822 a 1831, houve o primeiro reinado, ou seja, a administração de Dom Pedro I no Brasil. Em 1881, o Dom Pedro I vai embora, ele abdica do trono, ele deixa o trono para o seu filho. Por quê? Porque houve problemas no Brasil em relação ao Partido Brasileiro e Português, e lá em Portugal também, junto em relação à sucessão do trono com Dom Miguel. Então, em 1871, ele vai embora do Brasil. De 1831 a 1840, esse período aqui de 9 anos, foi o período que esperaram o Dom Pedro II crescer. Então o Dom Pedro I vai embora, deixa o trono para o seu filho, o Pedrinho. Do Pedrinho até o Pedrinho se tornar Pedrão, é organizado um governo regencial, um governo provisório, que são chamadas regências brasileiras, né? Então houve um período em que o Brasil foi organizado por uma regência trina, ou seja, 3 deputados, 3 políticos da época administravam o Brasil enquanto Dom Pedro crescia. Pode ser uma regência trina, provisória ou permanente. Provisória foi logo quando Dom Pedro I abdicou. Então o que aconteceu? Ele foi embora, precisava de alguém para administrar o Brasil enquanto não se organizasse o que se faria. Então uma regência trina provisória. Uma regência trina permanente, que aí sim começou a se organizar uma estrutura burocrática para organizar, administrar o Estado. Como começou a haver várias convulsões sociais, vários movimentos de independência, vários movimentos, lutas sociais, a regência trina passou por uma regência una. Houve 2 regências unas. Regência una de Araújo Lima e a do Padre Feijó. Só que em 1840, vários movimentos baseados no iluminismo surgem no Brasil. A Inconfidência Mineira, a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Cabanagem, a Sabinada, que isso a gente vai estudar daqui a pouco. Então o que acontece? O Araújo Lima não consegue mais controlar isso e acontece o golpe da maioridade em 1840, quando antecipam a maioridade de Dom Pedro II e com 15 anos ele assume o trono do Brasil. Então ele vai assumir o trono do Brasil para acalmar os ânimos. Por quê? Mesma coisa, o professor está na sala de aula, ele sai da sala e vai buscar alguma coisa. Enquanto o professor não voltar, a sala fica ali bagunçando. Então o que acontece? Quando Dom Pedro I vai embora do Brasil e deixa o seu filhinho no cargo, como se o cargo ficasse vago. Então os estados começam a se organizar, movimentos de independência, porque não vem uma autoridade forte nas regências, nem nas regências trinas, nem nas regências unas, tá bom? Então em 1840 há o golpe da maioridade e aí vai começar o segundo reinado. O segundo reinado é papo para o nosso próximo capítulo. Então o nosso papo aqui é o primeiro reinado e o período regencial. O que tem de importante no primeiro reinado? Principal coisa, Constituição de 1824. Quando o Brasil se torna independente, precisa fazer o quê? Uma Constituição, agora é um país. Então ocorre a Constituinte de 1824 e a principal característica dele é o poder moderador. Você tem o executivo, o legislativo, o judiciário, o executivo, o presidente, o legislativo, as leis e o judiciário, o juiz. E acima você tem o poder moderador, que é o poder do rei acima dos outros, Então quem mandava na prática no Brasil era o Dom Pedro I, poder moderador, tá bom? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Primeira página, segunda página. Aí os movimentos, Todos os movimentos que nós temos aí. Tá. Então aí as regências, quando Dom Pedro vai embora, então começa várias convulsões sociais. A primeira, eu acho que a mais importante, é a Guerra da Cisplatina, que acontece aqui na região do Uruguai.
O Uruguai era chamado de Cisplatina e fazia parte do Brasil. E a Argentina e o Brasil disputavam o Uruguai, disputavam a posse do Uruguai, que era chamado de Cisplatina. A Inglaterra intermediou o conflito, acabou com o conflito e houve então a independência do Uruguai. Então o Uruguai era território brasileiro, tinha um estado depois do Rio Grande do Sul chamado de Cisplatina, o que está aí na página 641, Guerra da Cisplatina. Confederação do Equador foi quando os estados do Nordeste se revoltam contra o Sudeste e buscam independência. Por quê? Quando Dom Pedro vem para o Brasil, ele transforma o Rio de Janeiro numa estrutura social, uma capital de metrópole, então baseado em Lisboa. Então todos os impostos recolhidos no Brasil são destinados a reurbanizar o Rio de Janeiro. E os estados do Nordeste começaram a enfraquecer, começaram a pagar muitos impostos e não ter esse imposto de volta. Então é organizada a Confederação do Equador para buscar a independência dos estados que estão na linha do Equador. Tá? Então todos os estados aqui do Norte e do Nordeste brasileiro organizaram a Confederação do Equador. Aí na página 646 e 47 tem vários movimentos sociais, cabanagem, sabinada, balaiada e guerra dos farrapos. Todos eles têm a mesma característica, baseados no iluminismo, buscam a autonomia da província porque pagavam muitos impostos e na ausência do Dom Pedro I para organizar o poder. Então o principal deles foi a guerra dos farrapos. Como o Uruguai e a Cisplatina conseguiram a independência, a região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ficaram mais de 10 anos na Guerra dos Farrapos. Começou com uma briga ali pelo custo da tarifa sobre o couro, sobre a carne bovina, só que acabou no movimento de independência da região em relação ao Brasil. Mais de 10 anos até o conflito terminar em um acordo, né? Um grande acordão, uma bela pizza, né? Como sempre no Brasil, para acabar com o conflito da Guerra dos Farrapos, tá? Então, o segundo reinado em diante, a gente fala na semana que vem, no próximo capítulo.